eu não vejo como melhorar muito o serviço público com gente muito incompetente coordenando. Uhum, Eu acho que ter gente minimamente boa é pré-requisito para o uhum, desenvolvimento do serviço público. Aí, sim. junto disso, é fazer o que precisa ser feito, é fomentar as áreas estratégicas. Então, pensa numa coisa, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você viu uma prefeitura que tem uma área funcionando constantemente, de modernização administrativa? Uhum, Não tem. Não tem. E como que uma prefeitura que precisa disso como água não tem uma área de modernização administrativa? uhum, Aí, quer dizer, são áreas que elas não podem deixar de existir. Elas precisam obrigatoriamente existir dentro do serviço público. Porque a uhum, área de modernização administrativa ela pode até ser dispensada na iniciativa privada. Por quê? Porque a iniciativa privada, como ela está submetida o tempo todo a uma pressão muito grande do mercado, ou ela faz a modernização administrativa com ou sem área, ou ela sai do mercado, sabe? Não, eu vou criar uma área. Às vezes nem precisa. Às vezes você uhum, tem que se deparar tanto com problemas ligados à modernização administrativa ali, por uma questão até de sobrevivência, que ou você uhum. faz ou você desaparece. No serviço público, não. No serviço público, o dinheiro está garantido. Né? Então, assim, eu vou lá, recolho imposto e vou continuar recolhendo. Você não troca, né? Você não faz igual na iniciativa privada que você troca de fornecedor. E isso, Uhum, então, traz uma certa dificuldade, porque não existe a pressão externa. uhum, Além disso, a gente tem outras questões, por exemplo, a população, de maneira geral, é muito pouco participativa. uhum, Né? As pessoas uhum. elas não se interam de verdade de como está sendo a gestão do município. E aí, Sim, com isso, também é um outro problema, porque essa pressão que a gente está falando, de onde que ela poderia vir? Ela poderia, não, ela deveria, e é o único lugar que ela pode vir. Ela viria da rua, ela viria das pessoas, ela viria da população. uhum. Mas se a população se envolve muito pouco, né, como que isso vai vir? Sim, mas olha só, Alexandre, você comentando isso, me veio uma outra questão aqui. É, bom, para que as pessoas pudessem se envolver um pouco mais na gestão, eu penso que a gente precisa de ferramentas para isso, né? Eu penso Uhum. que precisava ter mais transparência na gestão do dinheiro público, né? Porque, na verdade, esse dinheiro público, esse recurso, nada mais é do que o dinheiro do meu imposto que eu pago. Né? Assim, eu como Aham. cidadã, eu quero saber como que aquele dinheiro está sendo gasto, né? Assim, então, como que acontece essa transparência, né? Assim, de que forma que a gestão tem tratado essa transparência? Como que o governo poderia melhorar essa transparência? Porque se você abrir o portal da transparência, tanto da prefeitura quanto da Câmara, você não consegue relatórios adequados para você fazer uma análise muito bem feita. Você não tem isso em mãos de um modo que todo cidadão consiga compreender, né? Então, parece que a coisa é feita de um jeito para que você não compreenda mesmo, para que você não tenha acesso a todos os dados, a todos os relatórios. Então, eu fico pensando assim, que o legislativo ou executivo, essas pessoas precisavam ter modos, ferramentas, como, por exemplo, um aplicativo, né? Que é o aplicativo que eu sempre falo a respeito dele, que a gente pretende trazer enquanto pré-campanha, que é o aplicativo onde o legislativo vai colocar apostos ali, mostrando o que acontece, por exemplo, lá na Câmara, né? Como que acontecem as votações da Câmara? As pessoas podem participar? As pessoas deveriam se interessar por isso? Sim, deveriam, mas as pessoas estão muito preocupadas com a própria vida, porque a vida deles está difícil, né? O brasileiro, eu falo assim, que quando as pessoas criticam o brasileiro, eu tenho muito para mim que o brasileiro é um sujeito sobrevivente, sabe? Assim, a gente está o tempo todo tentando sobreviver e apagando incêndio. A gente quer uma Então, transparência nisso. O que você me fala com relação à transparência pública? Você acha que ela é efetiva? Você acha que a gente tem isso fácil? Ou não? Isso é outro complicador aí que a gestão pública traz para a gente? Kátia, eu acho que na prática a transparência ela não acontece como ela deveria acontecer. Mas eu também não diria que isso é só, que isso é sempre, a gente pode atribuir isso sempre à má fé. Eu acho que não.
Eu acho que, às vezes, a transparência não acontece por incompetência. As pessoas, elas não têm estatística para gerir o próprio trabalho. Se elas não têm estatística para gerir o próprio trabalho, como que ela vai prestar conta? Percebe? Porque a questão da transparência é o seguinte. A lei da transparência, a primeira, que foi escrita em 2009, a segunda, a LAI, foi escrita em 2011. Ou seja, nós estamos a 10 anos de distância só. Há 10 anos atrás não era obrigatório. Entende? Então, e aí, somando isso tudo às outras questões que a gente estava falando agora há pouco, de baixa qualificação do governador não, do chefe do executivo, né? Baixa qualificação, etc, etc e tal, você tem uma lei que é recente e você tem gente que muitas vezes está coordenando o serviço público que não entende desse assunto, que não sabe como fazer isso acontecer. Então, eu acho assim, para trabalhar com transparência, a primeira coisa que você tem que ter é dados, você tem que gerar estatística, você tem que ter relatório, você tem que ter tudo documentado, você tem que estar trabalhando com planejamento formal o tempo todo, porque você não presta conta do que você não mede, você só presta conta do que você mensura. Exatamente. Então, a primeira coisa é isso. É como se você fosse cego, né, Alexandre? Ele está caminhando sem enxergar, sem saber o que tem na frente. Exatamente. Aí, beleza. Então, primeiro passo é mensurar. Aí você tem duas, vamos falar assim, vertentes. Você tem uma vertente legal, que a lei te obriga a prestar contas. Beleza. Essa aí todo mundo faz, porque é obrigatório. E você tem uma outra vertente, que é prestar contas, porque isso é bom para o próprio serviço público e é bom para o próprio político. Porque se o político ele pega uma prefeitura, por exemplo, com déficit de caixa, com não sei o quê, com número de atendimentos no SUS muito baixo, etc., com baixa resolutividade dos casos, e depois de 4 anos ele entrega isso com melhoria de 60%, 70%, isso reelege ele automaticamente. Essa informação reelege ele. Então, a gente não tem que olhar para a transparência como apenas como uma ferramenta obrigatória e legal. A ferramenta, a transparência, ela é também uma ferramenta de propaganda política. Agora, quem não gosta de transparência, geralmente trabalha mal. Ou é incompetente, ou, às vezes, nem é só incompetente, às vezes tem má fé no próprio trabalho. Então, por exemplo, dentro do próprio serviço público, você tem um certo corporativismo em relação aos processos de trabalho. As pessoas, se você colocar em votação, você vai ver muita gente resistindo a mensurar as coisas. Por quê? Sim. Porque algumas pessoas não querem que os números apareçam. Porque senão o serviço mal feito dela vai aparecer também. Ele vai apontar. Então, eu acho assim que dentro do próprio serviço público, você vai se deparar com dificuldade em fazer funcionar a transparência. E aí eu não estou falando da transparência legal. A transparência legal, ela vai funcionar e o servidor não tem nada do que reclamar. Eu estou falando de uma transparência que a gente faça porque acredite nela como ferramenta de trabalho. Essa você vai encontrar resistência, você vai encontrar grupos de resistência dentro do serviço público, você vai encontrar gargalos tecnológicos, porque na hora que você fala assim, tá, eu preciso de gerar dados a partir dos meus bancos de dados. Aí você olha, você tem 8 tipos de linguagens diferentes, você tem 200 bancos de dados separados que não conversam, cada um num tipo de linguagem, cada um usando, entendeu? E aí você tem que primeiro integrar isso tudo, aí depois gerar dado bruto, depois limpar esse dado e gerar um dado mais qualificado, para depois gerar estatística. Para depois então, analisar. Para depois analisar. Então, quer dizer, isso tudo... E aí você tem um outro ponto, que, na minha opinião, é tão problemático tanto quanto, que é o seguinte: quem faz o portal da transparência, ele não pensa com a cabeça do usuário. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de usar os dados abertos. Eu vou nos portais
do governo, dou uma olhada nos números, dou uma olhada no que está acontecendo lá. Se você for no portal do IBGE, você não consegue, você não sabe navegar por lá. Sim. Não tem uma aba que seja tutorial de como usar o site do IBGE. Você sabe Então, o que para um cidadão... o IBGE, eu acho que o IBGE, ele como é que ele não é atual. Os dados que você busca do IBGE, eles são antigos. Você não consegue, agora, atualidade, o que você disse referente à tecnologia, talvez ajudaria o IBGE bastante, se eles contassem com tecnologia. Mas todo dado que você pega do IBGE, ele é muito antigo, ele não é atualizado. E além disso, você não, eu não saberia dizer de maneira geral, porque alguns dados são, alguns dados não são, então eu não sei falar predominantemente. Mas assim, além disso, você tem a questão da explicação mesmo, do material didático, pedagógico, que mostre para um usuário que é leigo, que não conhece daquela plataforma, do que está ali dentro. Porque aí, essa pessoa, ela só vai conseguir gerar relatório se ela tiver uma explicação prévia. Sim. E aí compreender, então, fica mais difícil ainda, né? Muito mais. Sim. Então, eu acho que às vezes falta um pouco de respeito, sabe? Das pessoas, dos gestores, com aqueles que estão ali e topam trabalhar. Porque não deve ser fácil, né, Alexandre? Assim, você mudar sempre de gestor, de gerente, de chefe, não é? Deve ser bem complicado. Sobre isso, Kátia, eu acho extremamente interessante algumas coisas que você falou. Essas, por exemplo, quando você fala da questão do servidor, né? Do servidor muitas vezes ser vítima também da situação, e eu sei que é, e eu acho que quando a gente pensa em gestão de recursos humanos no serviço público, não cabe você ficar caçando fantasmas. Porque se você ficar caçando fantasmas, você não gerencia. Os fantasmas existem, mas eu aprendi uma coisa dando aula, que isso, depois que eu aprendi, eu vou levar para todos os lugares. Que é o seguinte, quando você tem uma sala, você pode ter uma sala de aula, por exemplo, de 50, 60 pessoas. E dentro desses 50, 60, você tem 8 ou 10 que são pessoas que não têm compromisso. Se você deixar essas 8 ou 10 pessoas contaminarem o ambiente, você vai estragar o ambiente das outras 50. Se você tratar essas 8 ou 10 como um grupo de pessoas minoritário dentro da sala e que não merece tanta atenção no sentido de repreensão, você vai resgatar as outras 50. Então, o trabalho que eu acho que tem que ser feito é um trabalho de resgate dos bons e não um trabalho de punição dos ruins. E isso dentro do serviço público é muito mais relevante, por quê? Porque na hora que você fala de serviço público, você está falando de uma pessoa que tem estabilidade. Ela não tem medo de você, ela não está preocupada se você vai retalhar ou não vai, porque ela está ali, ela tem estabilidade, ela boicota. Então, não cabe pensar, na minha opinião, a não ser em casos mais severos, pensar em punição como uma ferramenta de condução do trabalho. O que você tem que fazer dentro de um lugar igual ao serviço público é muito mais premiar quem está fazendo bem feito. Criar ambientes e espaços para poder apresentar os melhores trabalhos, apresentar os melhores servidores. Por exemplo, imagina uma prefeitura igual a de Betim, ou uma do mesmo porte, criar um prêmio anual de premiação dos destaques dentro da prefeitura. Poxa, você quer alguma coisa? Você imagina aí, você vai e faz uma festa para dar essa premiação, e essa premiação, por exemplo, dá um prêmio de R$ 5.000 em dinheiro, e aí você premia por área, coloca, por exemplo, umas 10 áreas, e aí, enfim. Olha, isso vai mexer tanto com os servidores, de maneira geral, aí você fala assim, eu vou gastar R$ 100.000 numa atividade dessa. Isso não é nada. Isso não é nada. Se você pegar uma consultoria de RH, ela vai te cobrar R$ 600.000 para te dar orientação e para poder te entregar algumas ferramentas. Com isso, com uma ferramenta desse tipo, por exemplo, você consegue contaminar a prefeitura inteira.
inteira, todo mundo vai falar assim, nossa, hoje, semana que vem é o baile, ou é o prêmio, ou é a festa de premiação, e fulano, e fulano, e fulano está concorrendo, e ano que vem eu vou concorrer também. Entende? Então, como é que você melhora o serviço público? Você melhora puxando os bons e não se preocupando com os ruins. Sim. Você falou uma coisa super interessante, né? Eu me lembrei, inclusive, um fato uma vez que eu fui numa escola, eu estava dando consultoria nessa escola, e a professora veio mostrar para a gente a caderneta que ela tinha a respeito de algumas punições e algumas artes que os meninos estavam fazendo e comportamentos ruins. E aí a primeira coisa que a gente perguntou para ela foi: e a caderneta das coisas boas? Onde está? E aí ela não tinha, né, a caderneta das coisas boas, porque é um pouco disso que você está falando, né? Assim, a gente precisa também não só conversar e tentar tratar e trabalhar aqueles que não estão tão integrados naquilo ali, mas também trazer aqueles que estão bons, que estão, né, que estão legais, puxar eles para poder puxar o restante. E eu acho que isso é um continuar de trabalho, né? Assim, eu acho que a gente precisa trabalhar muito ainda essa questão. Eu acho que os recursos humanos, o departamento pessoal, ele pode e deveria ter muito mais aval para trabalhar, né? Ele pode desenvolver o desenvolvimento das pessoas, que isso é uma outra área do RH, que ela é muito legal se ela for bem trabalhada, mas que ela precisa de pessoas para fazer isso, ela precisa de incentivos para fazer isso, e ela precisa também de ferramentas, né? Porque sem as ferramentas ela não vai conseguir fazer nada também. Se ela for só limitada, fica difícil também, bem complicado, né? E estão chamando a minha atenção aqui porque eu acho que o tempo está chegando no final, Alexandre. Está tão gostoso a gente conversar, eu acho que eu ficaria bastante tempo. Mas eu acho que Responder mais uma. dá para responder mais uma, estão me dizendo aqui. Deixa eu ver se eu pego alguém aqui. O Raul. Vamos responder aqui a pergunta do Raul e depois aquelas perguntas que eu não consegui responder. O meu assessor aqui já tirou fotos, eu vou responder depois no privado, não vou deixar ninguém sem resposta, tá, gente? Então, o Raul está perguntando como vocês enxergam o papel da vereadora como servidora pública, além das obrigações em representar, legislar e fiscalizar. Quer primeiro ou eu primeiro, Alexandre? Não, você vai lá. Então, olha, eu acho o seguinte, eu acho que o papel mais importante que o vereador, que a vereadora pode ter hoje, seria executar as suas funções pelas quais ela foi colocada ali para fazer, que é representar as pessoas, buscar pelos anseios que é das pessoas, não é dela. Ela tem que fiscalizar as contas do executivo e todo o fazer do uso do recurso público, e ela tem que legislar, ela tem que entregar o produto para as pessoas. Esse é o papel do legislador, deveria ser, né? O que a gente escuta aí são pessoas propondo outras coisas que eu nem vou citar aqui, mas eu acho que as pessoas já estão com os olhos abertos para isso. Hoje eu vejo que o eleitor ele está muito ligado a isso. Eu quero que você me complemente, me complete com isso. Você também acha, Alexandre? Eu acho que o eleitor hoje ele está fuçando a vida do candidato, ele está entrando ali na internet, ele está querendo saber quem é aquela pessoa, se ela está capacitada, se ela consegue atuar naquele papel. Mas, fundamentalmente, a gente tem que se aplicar. Se a gente quer assumir essa função, a gente tem que ser melhor. A gente tem que ter o que oferecer. Eu, quando tenho um complicador na minha clínica, eu procuro saber. Eu acredito que você também. A gente faz pós-graduação, a gente faz mestrado, a gente vai fazendo, até você conseguir atingir seu público todo. Então, eu acho que o legislador ele tem que fazer isso também. O pessoal do executivo tem que fazer isso também. E a gente precisa profissionalizar aqueles que mexem com recurso público. Eu acho que é isso. Quer completar? Nós temos 5 minutinhos aqui para fechar. Por favor. Não, eu acho que o vereador ele tem o papel do ferrinho de dentista, né? Ele Uhum. é aquela figura que analisa, por exemplo, os planos do executivo, né? Os planos oficiais, né? Que precisam ser feitos anualmente ou a cada 4 anos,
e também os outros, né? Porque, vamos pegar um caso de prefeitura, né? Uma prefeitura não pode andar sem um planejamento estratégico. A pergunta é, cadê o planejamento? Cadê as Uhum. planilhas que vão gerar acompanhamento dos projetos? Cadê as datas? Uhum. Isso tudo, na minha opinião, faz parte do trabalho do vereador. O Uhum. vereador sério, ele exigiria essa documentação e Uhum. ele iria atrás, por exemplo, na hora que você pega cronograma, na hora que os cronogramas de projeto não estão batendo, é Uhum. papel do vereador ir atrás dessa informação e saber por que não está batendo e cobrar, Sim. porque ele é o policial da situação, né? Ele está ali para fiscalizar o executivo, para ver se o executivo está cumprindo as funções dele, sem falar na possibilidade que ele tem de propor leis, projetos de lei, para Sim. tornar certas práticas, por exemplo, obrigatórias. Então, por Uhum. exemplo, essa proposta sua, né, do aplicativo, esse aplicativo poderia virar, essa proposta poderia virar um projeto de lei e virando um projeto de lei para obrigar a prefeitura a fazer um aplicativo, o executivo de maneira geral. Não Uhum. precisa ser, não precisa ser uma ação solo, né? Uhum. Agora, se vai passar ou não vai, é outra conversa. Uhum. Aí também vai depender do envolvimento das pessoas num projeto, né? Nos projetos públicos, né? Sim. É isso aí. Bom, então a gente está chegando aqui no final, gente. Eu quero agradecer a todas as pessoas que tiveram disponibilidade, que puderam vir aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que pôde, né, estar aqui nesse momento. Eu sei que esse horário a gente já está todo mundo cansado, mas eu queria pedir a todo mundo que reservasse um tempinho, fosse lá visitar minha página. A gente tem muitas propostas legais lá. A gente está colocando muita coisa legal. E aquele que puder acompanhar e futuca minha vida, procura saber quem a gente é, procura saber quem são essas pessoas que estão oferecendo serviço para vocês, e eu acho que é isso. Eu quero te agradecer de novo, Alexandre, pelo seu conhecimento que você dividiu com a gente, tá? Isso foi um prazer, Kátia. O prazer foi meu, então. Boa noite a todos. Um abraço a Boa todos. noite. Boa noite a todos que participaram aqui. Eu vi alguns comentários e algumas pessoas que me conhecem até. Um abraço para o Xpita, para o pessoal todo que mandou abraço aqui. É porque, como eu não estou acostumado a fazer live, eu não olho para duas ou três telas, eu fico olhando para uma. Mas um abraço para todo mundo.